Olá turma, estamos de volta dando sequência aos nossos estudos sobre a contabilidade atuarial, o cálculo atuarial, a ciência atuarial. Estou aqui, já que uma vez nós estamos aí por força do decreto, por força da lei, em função dessa pandemia que nos atinge, nós não podemos estar em sala de aula presente, mas eu estou aqui no meu estúdio particular, eu tenho essa estrutura para nós podermos não deixar de ter contato, por outro lado, mantendo vocês vivos com essa disciplina na memória. Estou aqui com o nosso álcool gel, demonstrando que eu estou tomando todos os cuidados, tá? Limpando aqui, já acabei de limpar o celular, ok? Vamos hidratar um pouco aqui a nossa garganta. Vamos passar um pouco de álcool gel também, embora seja somente eu que utilize, mas eu estou protegendo a mim. Vamos passar aqui o álcool gel no nosso passador de slides e vamos dar sequência à nossa disciplina, onde no nosso último encontro, agora há pouco, nós apresentamos todas as variáveis. X, LX, live, P de X, uma probabilidade positiva desejada, Q de X, uma probabilidade negativa indesejada, e o D de X, que é o número absoluto de mortos, onde o D vem de dead, walking dead. Ok? Continuando, olha a cara desse gurizinho que acabou de nascer. Já nasceu preocupado, porque ele nasceu no ano 2020 e juntamente nesse período surgiu a Covid-19. Esse gurizinho aqui já está preocupado. Ele está preocupado na sobrevivência. A função sobrevivência dentro do cálculo atuarial é indicado por SX. Sobrevivência à idade X. Esse gurizinho nasceu, logo que ele nasceu, ele não tem nenhum ano. Qual é a função sobrevivência de sobreviver, passar da idade 0 e chegar pelo menos a 1 aninho de vida? Com certeza ele chegará, serão várias vidas, várias alegrias, várias conquistas, vitórias que esse gurizinho terá. Então SX é a probabilidade de uma pessoa na idade X atingir a próxima idade. Ou pode ser medida a cada 10 anos, a cada 5, a cada 15, a cada 30, ou anualmente, não importa. O fato é sobreviver a mais uma idade. É uma função contínua decrescente, onde está acima do zero, porque todo mundo nasce com 0 anos, e menor que o ômega, ou seja, nós não sabemos o limite. Já ouviu que Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim? Então o nosso ômega aqui é o fim. O fim para alguns pode ser com 15, 16, 20, 40, 60, 70, 80, 90 anos de idade. No meu caso em especial, eu tenho conversado muito com Deus e quero chegar pelo menos aos 130. Ok? E aí, dentro do cálculo atuarial sobrevivência à idade X, nós temos a esperança matemática. A esperança é a última que morre, mas morre. Portanto, não case com ninguém que por acaso a mãe dela se chama Esperança, porque a esperança é a última que morre e aí a tua sogra vai te encher o saco. Continuando, a esperança matemática é indicada onde Q multiplica P, que multiplica o V elevado a T, e nós temos aqui a esperança matemática, o ganho possível esperado de mais anos de vida, a possibilidade de ocorrer um evento, entendamos, de ocorrer um evento, sempre um evento negativo, o fator financeiro e o tempo. Essa é a esperança matemática, a fórmula é gigante, não se assustem que nós vamos esmiuçar, detalhar, mergulhar nisso aí. Como se calcula o número de mortos numa idade X, uma idade observada? Nós vínhamos falando a idade 28. Você aí na turma que tem 28 anos de idade, não se assuste. Vamos mudar lá então agora a idade. Vamos observar a idade 23, tá bom? Para o de 28 anos, tomar gosto e querer continuar assistindo a aula. Número de mortos na idade X, a idade observada agora é 23 anos, se calcula assim: L de X menos L de X mais 1. Traduzindo,
O número de mortos aos 23 anos de idade é exatamente o quê? O número de vivos aos 23 anos de idade menos o número de vivos na idade seguinte, ou seja, menos o número de vivos na idade 24. Se nós tínhamos 2.000 pessoas vivas aos 23 e só temos 1.900 vivas aos 24, significa que 100 deaderam, 20 morreram, 20 teve um aumento de estoque no céu e diminuiu o estoque aqui na terra. Lembram, em cursos vocês estudaram PEPs e WEPs? Primeiro que entra é o primeiro que sai, último que entra é o primeiro que sai. Esse cálculo não funciona muito bem aqui, não. Aqui não tem negócio de PEPs e WEPs, porque às vezes o último que nasce pode ser o primeiro que morre, e o primeiro que nasce pode ser o último que morre. Primeiro que entra, o primeiro que sai, ou o último que entra, é o primeiro que sai, e nisso a gente tem esse controle de estoques na terra e aumento de estoques no céu, e a esperança é que quando baixar o estoque na terra, aumente o estoque no céu. Então assim calcula a variável DX, DED, número de mortos na idade X. E aí tem aqueles Matusalém, olha só o Matusalémzão aqui, o homem que mais viveu na face da terra. Aqueles que vão viver e viver. Por exemplo, a probabilidade X é uma probabilidade positiva. Falamos agora há pouco uma probabilidade desejada. Como se calcula uma probabilidade positiva? Lembra daqueles 2.000 pessoas que estavam vivas aos 23 anos e apenas 1.900 chegaram vivas aos 24? Ou seja, esses 1.900 que sobreviveram é uma probabilidade positiva. Ou seja, o número de vivos na idade posterior, na idade seguinte, número de vivos na idade 24, dividido pelo número de vivos na idade 23. Você vai achar aí 98, 99% mais ou menos. Significa que a probabilidade de 98 a 99% de uma pessoa de 23 anos chegar aos 24. É importante falar chegar viva, que morto não chega em lugar algum. Temos essa outra aqui que está preocupada. Se ela está com essa cara de preocupada, é porque deve ter pecado muito. Ao estar pecando muito, ela deve estar pensando assim, deixados para trás. Ou seja, uma probabilidade negativa, Q de X. Uma probabilidade negativa, quando estamos falando de vida, significa morrer. Como se calcula uma probabilidade negativa? O número de mortos na idade observada, quantas pessoas morreram, o número absoluto, na idade 23. No nosso exemplo, morreram 100. Divididos pelo número de vivos na mesma idade observada, que eram 2.000. Então, morreram 100, eram 2.000 vivas, dividiu pelo outro, você tem uma probabilidade negativa que deve dar em torno de 0,80%, mais ou menos. Ou seja, existe menos de 1% de chance, de probabilidade, de uma pessoa de 23 anos morrer antes de completar 24. Portanto, fica tranquilo aí, você está acima de 95%, 98%, tranquilamente vai chegar. Mas isso é uma probabilidade. Continuando, nós temos a equação fundamental, que aqui, ó, o Apocalipse, galera, o último livro da Bíblia está aqui. Nós temos que probabilidade positiva somado com uma probabilidade negativa tem que dar um inteiro. Ou seja, quem não está vivo é porque está morto. O número de probabilidade de viver com sobreviver só pode dar um inteiro. Esse número nunca, gravem isso, nunca e jamais poderá ser superior a 1. Porque ou a pessoa está morta ou está viva, galera. Ou está aqui ou está lá, e tomara que esteja lá. Tá? Mas se tiver aqui, não está lá. E se não tiver aqui? Se não tiver lá, porque está lá. Não tem como estar vivo e meio morto, ou estar vagando e assombrando os outros, não. Para esse cálculo, a certeza é essa. Ou está vivo ou está morto. Ok? Logo,
a probabilidade negativa é 1 menos a probabilidade positiva. E daí você deriva essa fórmula. Uma probabilidade positiva será 1 menos a probabilidade negativa. O fato é que a soma dessas duas variáveis jamais poderá dar um número superior a 1. Tá? Jamais, nunca e jamais. Continuando, tem aqueles que sobrevivem demais. Vivem. Que beleza, isso é bom. São os rinocerontes aí. Nós temos aí, se você tem aquele chefe, aquela pessoa que te persegue, que te maltrata no trabalho, na vida, em algum lugar, não se preocupe, um dia ele vai morrer, tá bom? Então nós temos NPX, que significa a probabilidade de uma pessoa com X anos sobreviver mais alguns anos. Esse N indica um número de anos à frente. Por exemplo, estamos ainda com o exemplo do aluno com 23 anos de idade. A probabilidade de um aluno com 23 anos de idade chegar aos 30. Então, chegar aos 30 significa que esse N aqui é o número de anos para frente. Então, ele tem que ser 7. Então, é 7P23. Significa probabilidade de uma pessoa de 23 anos chegar aos 30. Esse N é um número para frente. Dando outro exemplo, se nós colocássemos aqui 40 no N, P15. 40P15 significa a probabilidade de uma pessoa de 15 anos sobreviver mais 40, portanto ela chegaria aos 55. Então, quando nós falarmos a probabilidade de uma pessoa de 20 anos chegar aos 40, não é 40 aqui e 20 aqui, é o contrário. É 20 e 20. De 20 anos sobreviver pelo menos mais 20. O N é o número de anos à frente e não necessariamente a idade seguinte. Beleza, galera? Tranquilo? Chupeta. Na dúvida, repete, volta o vídeo, assiste novamente e nisso vai repetindo e vai aprendendo por osmose. Como se calcula essa probabilidade de passar por essa idade e chegar a ser esse rinoceronte aqui? Aquele exemplo. Uma pessoa de 15 anos, aqui 40. 40P15 significa uma pessoa de 15 anos viver mais 40. Ou seja, ela chegar aos 55. Como calcula? O número de vivos aos 15 anos mais 40, logo será L de 55 dividido por L de 15. Então, número de pessoas vivas aos 55 dividido pelo número de vivos aos 15. Assim nós saberemos a probabilidade de uma pessoa de 15 anos chegar aos 55. Essa é a nossa variável entre dois números de sobrevivência. Mas nós temos a variável também para calcular a probabilidade daquele jovem de 15 não chegar aos 55. O N e o X não mudam. X, a idade observada, uma pessoa de 15 anos, mais 40, ou seja, 55. Só que agora é o Q, que é de queijo, tá? Q de probabilidade negativa universalmente conhecida assim, significa a probabilidade de uma pessoa de 15 anos morrer, negativo, morrer antes de completar 55, ou seja, 40QX, probabilidade de uma pessoa de 15 anos morrer nos próximos 40 anos, ou seja, não chegar aos 55. Como calcula essa probabilidade negativa indesejada? Número de vivos na idade X, 15 anos, número absoluto de vivos aos 15 anos, menos o número absoluto de vivos aos 55, 15 mais 40, x mais n, L de 55, dividido pelo número de vivos aos 15. Ou seja, número de vivos aos 15 menos o número de vivos aos 55. Dividiu pelo número de vivos aos 15, nós temos uma probabilidade negativa de uma pessoa de 15 anos não chegar aos 55. Ok? Aí aumentou o estoque celeste, essa é a ideia. Temos ainda outras
variáveis. A probabilidade de uma pessoa sobreviver a uma idade e vir a falecer antes da outra. Exemplo, vamos sair do exemplo de 15 anos, já falamos de 23, já falamos de 28, vamos falar agora de 31. Não se assuste você que tem 31 anos, é apenas exemplo. Olha só, imagina, qual a probabilidade de uma pessoa de 30 anos passar dos 40 e vier a falecer antes dos 70? Vamos aumentar essa idade aí que meu exemplo está muito baixo, né? A probabilidade de uma pessoa de 31 anos passar dos 40 e vier a falecer antes dos 80. Então nós temos duas probabilidades. Uma positiva, que é sobreviver dos 31 pelo menos aos 40, e uma negativa, vier a morrer antes dos 80. Essa combinação de fatores positivos com fatores negativos, nós calculamos através disso aqui. Essa barra NQX, lá na frente nós falaremos de novo. E aí eu vou dar uma acelerada nisso aqui, para podermos falar em outros cálculos mais simples, mais rápidos, para depois nós mergulharmos nesse aqui com profundidade oceânica, tá? Então eu vou passar aqui rápido. Tem a outra probabilidade de sobreviver a uma vida. Olha aqui esses dois aqui brincando. A morte falou, eu dirijo. Aí esse aqui que está bebum falou, bebi demais, vou pegar um carro. Ou seja, qual é a probabilidade sobre mais de uma vida? O risco que essa criatura aqui está correndo é gigantesco, mas é probabilidade. Pode ser que não aconteça nada e ele viva mais que eu, que você, que tantos outros aí, tá? E isso aí acontece muito. Pessoas que têm vida desregrada, hábitos irregulares de alimentação, de horas de sono, de atividade física, muito sedentário, e vive e não morre. É incrível. Continuando aqui, eu estou pulando alguns casos, porque nós vamos falar depois com mais profundidade. Eu quero pular isso aqui mais de uma vida, para ver se nós conseguimos evoluir e chegar pelo menos aqui nas demonstrações dos cálculos que eu quero. Temos ainda a probabilidade de falecimento em grupos, ou seja, no momento da Covid-19, existe essa probabilidade, morrer um número de pessoas de determinada região, de determinada faixa etária, de determinada classe social, ou de determinada profissão, porque os riscos são iminentes dependendo da profissão, está mais exposta a risco. Então, no momento da Covid-19 que nós estamos falando, existem cálculos, isso já existia antes, mas aí, em vez de fazer estudos individuais, os estudos são mais precisos para ter uma base atuarial estatística, uma série histórica, se fizer esses cálculos em grupos, tá? Quem está mais exposto tem mais riscos do que nós que não estamos. Eu, por exemplo, estou aqui trabalhando com vocês, mas não estou em grupo, não estou em aglomerado, não estou aí na rua, estou aqui fechadinho em casa, de boa, tranquilo, ok? Temos ainda vivos no meio da idade X, na idade observada. Quantas pessoas estão vivas na faixa etária de 60 anos? Quando nós queremos saber um grupo, para depois desse grupo, quantos não chegaram ou quantos chegaram, que é essa outra questão que nós vamos mergulhar. E aí nós temos taxa central de mortalidade, temos uma infinidade de cálculos que eu não vou mergulhar nisso aqui com essa profundidade, porque já nós vamos fazer algum cálculo, mas eu quero ainda mostrar alguns conceitos ainda aqui. Não sai daí não, observa só, olha aqui, dando uma acelerada. Esperança abreviada de vida significa o quê? Viveu, de repente morreu todinho, dos pés à cabeça, tá? E aí, com a idade, com o avanço da maturidade, o dente cai, o cabelo cai, a pele cai, um bocado de coisa cai. É melhor não falar tudo que cai, porque tem coisa que cai e não levanta mais mesmo, tá? Mas o importante é chegar com qualidade de vida. Nesse sentido, a atuária, o cálculo atuarial, a contabilidade atuarial
ainda faz cálculos de prêmio puro e prêmio comercial. Quando nós fazemos um seguro de vida, um seguro de automóvel, para poder receber algum prêmio caso aquele fator indesejado venha a acontecer, porque o risco é a probabilidade de ocorrência negativa de qualquer tipo de evento. Então tem que viver se equilibrando aí na vida, equilibrando nessas circunstâncias da vida, na expectativa, na esperança que a Covid seja estancada, que logo logo já passemos dessa fase assustadora, temível, indesejada. Porém, toda crise, independentemente do tipo de crise, quer seja econômica, quer seja financeira, quer seja de saúde, quer seja familiar, toda crise ela é cíclica e acontece em ciclos. De vez em quando vai, de vez em quando volta. A Covid agora, com todos esses cuidados, como ela apareceu, é uma coisa nova, as equipes, as autoridades de saúde do mundo inteiro estão estudando formas de vacinação medicamentosa, formas de prever. Como é cíclico, daqui a algum tempo vai acontecer outra Covid. Quando ela vier, o efeito dela será bem menos danoso do que no atual momento, porque os estudos já terão acontecido, preparados, as probabilidades estatísticas já estudaram para minimizar o risco, para mitigar o risco de um evento indesejado acontecer. Então daqui a algum tempo vai ter H1N1 de novo, não se preocupe, vai ter Covid de novo, não se preocupe, porque isso é cíclico e em ciclos, e isso acontece de vez em quando. Isso é igual à menstruação, galera. Acontece, vai e volta, mas dá sinais. Toda crise dá sinal. Ok? A menstruação, por exemplo, algumas mulheres ficam sensíveis, outras ficam dengosas, outras ficam agressivas. É só um período, galera, isso passa. Você não vai terminar o teu relacionamento no momento de crise, porque isso é ciclo. É ciclo, vai e volta. Daqui a pouco está todo mundo cheio de love, todo mundo se amando. Passou aquele período, se preocupa não. Daqui a 20 dias volta tudo de novo. Gripe vai e volta, febre vai e volta, resfriado vai e volta, crise financeira vai e volta. É da vida. Tem que aproveitar os momentos de crise, fazer dela grandes lições, enormes aprendizados, para saber ter o equilíbrio necessário para sobreviver, seja lá qual crise for. E a Covid agora é uma crise, claro, mas as autoridades estão mitigando os riscos para daqui a algum tempo, o efeito que ela vier a causar será totalmente despercebido. Valeu, galera? Continuando. Ainda dentro do cálculo atuarial temos a questão do sinistro, que é a realização do risco. Imagina, por exemplo, se você tem 22 anos de idade, apenas com um ano habilitado, tem um carro com o mesmo valor, mesma marca, mesmas condições de uma outra pessoa que tem 40 anos de idade, já tem mais de 20 anos habilitado, onde o carro tem garagem coberta, onde é o motorista único, ou seja, os carros têm o mesmo valor, a mesma marca, a mesma característica. Ao contratar um seguro, pode ter certeza que esse seguro daquele jovenzinho de 21 anos ficará um pouco mais caro do que o seguro do jovem de 40. Por quê? Porque o risco para o jovem de 21 anos é maior. Então a seguradora vai calcular esse risco. Para ela, qual é o risco? Ter que indenizar um carro, ter que pagar. E tudo que a seguradora quer é o quê? Que contratemos o seguro e não usemos em nenhum momento durante o ano, porque virou receita para ela. Se viermos a usar, a receita vai caindo, daí passa a ser indesejado. Isso é calcular riscos, isso é calcular sinistro, ok? Dentro ainda dessas possibilidades temos o cálculo do seguro, que é uma proteção, que é um RED, ok? Beleza? Aí nós faremos uma pausa agora, neste exato momento. Vocês vão beber uma água, vão dar uma alongada, vão dar uma respirada e eu volto demonstrando alguns cálculos. Beleza? Até já!